Bom dia a todos. Vamos agradecer a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui, na presença dos nossos amigos espirituais que já prepararam esse ambiente. Pedir que ele inspire o nosso palestrante hoje, Radamés, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a doutrina e principalmente consiga aplicar aí ao longo da semana, para que a gente consiga também ter uma semana um pouquinho mais tranquila, entendendo os nossos desafios, aceitando esses desafios de uma maneira um pouco mais tranquila e sabendo que eles são colocados no nosso caminho para que a gente possa evoluir, que esse é o nosso objetivo principal aqui. E principalmente fazer com que os que estejam próximos de nós também consigam evoluir. Então, agradecendo mais uma vez a todos aos nossos mentores, aos mentores desta casa, pedimos para que inspire o nosso amigo Radamés mais uma palestra. Graças a Deus. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta casa Joana de Ângeles. E dando prosseguimento aos estudos do Livro dos Espíritos, da parte 2, hoje nós vamos falar sobre a escala espírita das questões de 100 a 113. Nós vamos comentar hoje aqui. Classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão que despojar-se. Então, essa classificação dos espíritos é o seguinte: o que eles alcançaram moralmente e intelectualmente, né? E o que ainda tem que deixar para trás sobre as imperfeições, que nós sabemos quais são essas imperfeições: orgulho, vaidade e por aí vai, né? Que a gente não tem pouco, tem bastante. Mas vamos lá. Esse adiantamento ou evolução dos espíritos se faz gradativamente, passo a passo, ou seja, de encarnação para encarnação. É sutil como nas cores do arco-íris. Então, esse adiantamento e evolução dos espíritos é praticamente imperceptível. Como nós somos diferentes hoje, mais maduros do que éramos na né? Como a gente é no último ano de faculdade, nós somos mais amadurecidos, nós temos mais conhecimentos, como nós éramos no primeiro ano de faculdade ou no primeiro ano de grupo escolar, lá no fundamental, certo? Então a gente evolui gradativamente sem a gente perceber. Entre aspas, porque a gente percebe, né? A gente vai ficando mais maduro, a gente fala: nossa, eu numa situação dessa 10, 15 anos atrás eu já ia brigar. Nossa, eu numa situação dessa daí eu já ia protestar, já ia não sei o que e tal, né? Então essa evolução é gradativa. E como é que ocorre essa evolução gradativa? Através aonde? Das encarnações que nós vamos passando. Porque o que nós somos hoje é uma continuação de ontem. Tanto hoje, domingo, é uma continuação de sábado, como hoje, nessa encarnação, é uma continuação da encarnação passada. Assim como será a próxima encarnação nossa, a continuação dessa encarnação. Por isso que a gente tem que se ir melhorando, para a gente mudar de classe. Para sair do prézinho e ir para o primeiro ano, para deixar de brincar, né, com lápis de cor e começar a pegar um tablet na mão e fazer conta, fazer outras coisas com eles, ok? Então essa é a evolução espiritual, esse é o adiantamento, é gradual, como é o matiz do arco-íris. Por isso, lembremos que entre os espíritos há muitos ignorantes, assim como mesmo modo há muitos ignorantes entre os homens. Quem são os espíritos?
Os espíritos são, vamos falar assim, os homens desencarnados. E nós, os homens, a raça humana encarnada aqui, agora, somos os espíritos desencarnados. Então, assim como existe muito limitados entre nós encarnados, inaptos, ignorantes, né, que não conhecem, do lado de lá também tem. E tem muito, porque a população lá é maior que aqui. Tem e tem muito. Por isso que tem-se que ter cuidado com as tais mensagens de mentores, com as tais consultas, aquela senhorinha não sei o que lá, que traga o seu marido. Engraçado que ninguém traz sogra de volta, né? Ninguém vai pedir isso aí, né? Só marido, mulher, dinheiro, só essas coisas aí. Mas vamos lá. Então nós temos que ter cuidado, porque a gente tem, assim como a gente tem pessoas sem compromissos, homens, né? Quando eu falo homens é o ser humano aqui, sem compromissos moral, lá também tem muito sem compromisso moral, e nós vamos ver aqui na frente aqui. No mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são como neste mundo, os ignorantes e inaptos a aprender a formular um conceito. Então aqui é o seguinte, eu só conheço a tabuada do 2, só sei a tabuada do 2. Mas uma pessoa que sabe do 3, do 4 e do 5, para mim é um hipermestre, né? Então, por quê? Porque eu sou ignorante, então eu acho que esse que sabe 2 ou 3 tabuadas a mais que eu, ele é um profundo conhecedor da matemática. E não é assim, as coisas sempre são assim, sempre a gente nivela aquele que sabe um pouquinho mais como ser o must do must, e não é. E lá também é desse jeito. Então tem pessoas que acham que porque é espírito, porque é desencarnado, está dando uma mensagem, nossa, esse é espírito de luz, esse daí não sei o que, esse tem conhecimento porque ele é desencarnado. Engano nosso, porque nós quando a gente desencarna, vai para lá, a gente vai com a bagagem de conhecimento que adquirimos aqui no planeta Terra, intelectual e moral, a gente vai para lá com esse mesmo conhecimento. Vamos apurar melhor lá? Vamos, se a gente se submeter a estudar e progredir lá, assim como a gente se submete a estudar e progredir aqui. Então, se eu não ando lá, se eu não pesquiso para lá, eu vou vir para cá limitado do mesmo jeito, tá? Então nós temos que ter muito cuidado com isso daí. Esses espíritos consideram de primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por saber uma tabuada a mais ou 2, por poderem apreciar as gradações de saber, da capacidade e de moralidade do que os distingue, né? Assim como é entre nós, um homem rude com relação aos civilizados. Então é o seguinte, tudo nós temos que nomear e classificar, para a gente poder ter uma base. Nós, nesse plano que nós estamos aqui de conhecimento, isso aqui, a gente tem que ter uma classificação para a gente poder entender determinadas coisas. E nós temos que nomear as coisas para poder se atualizar dentro do assunto, para poder se localizar dentro de um assunto. Então vamos lá. Os espíritos em geral, Kardec dizendo, os espíritos em geral admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Agora nós vamos entrar na turma, hein? Vamos lá, pergunta 101. Terceira ordem, que é a terceira ordem da escala espírita. Espíritos imperfeitos, classe mais baixa da escala. Vamos ver se a gente consegue, dentro dessa terceira ordem, dessa classe aqui, se a gente consegue lembrar de alguém que a gente conhece muito bem e nos é muito íntimo. Vamos ver se a gente consegue lembrar de alguém, né? Estão os espíritos imperfeitos caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ou tendência para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões lhes são consequentes. Será que a gente lembrou de alguém que está dentro dessa escalinha aqui? Né? Será que a gente conhece alguém nessa faixa aí que é ligada à matéria, ao mal e tal? E tem mais ainda, ó. Tem a intuição de Deus, mas não compreende.
A gente sabe mais ou menos o que é Deus, mas a gente não compreende na totalidade do que é Deus, o que seja realmente Deus. Em alguns existe muito mais leviandade do que maldade, realmente. Fazemos muitas coisas aqui, mais por leviandade, às vezes por leviandade do que por maldade, porque somos levianos. Somos, infelizmente, somos assim. Uns não fazem nem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam sua inferioridade. Outros se comprazem no mal e rejubilam quanto a ocasião se lhes depara a praticá-lo. Então tem gente que gosta de fazer o mal. O prazer dele é praticar o mal, né? A inteligência pode achar-se neles alienada à maldade. Então tem muito maldoso inteligentíssimo. Vemos por aí, né? A gente vê, a gente assiste isso aí todo dia, né? Pessoas inteligentíssimas, alienadas à maldade, né? Ou a gente mesmo sente isso daí, poxa vida, eu sou tão inteligente, como é que eu vou fazer isso para o outro? A gente faz, é a nossa faixa, né? Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são poucas elevadas de baixo nível. Porque nós, como os espíritos, nós podemos ter um grau intelectual elevadíssimo, mais uma moral ínfima. Ou podemos ter muita moral e pouco conhecimento intelectual. Na realidade, o nosso progresso espiritual tem que ser a dois níveis, moral e intelectual. Tem que estar os dois ali, ó, para se completarem, né? Possuem restritos conhecimentos do mundo espírita e pouco se sabem, se confundem com as ideias e preconceitos da vida corporal. Na linguagem de que usam, se lhes revelam o caráter. Então, dependendo da linguagem que a gente tem, tanto os espíritos do lado de lá, quando incorporados e tal, como nós, pela linguagem que a gente tem, a gente já dá para perceber qual é, né, a vibe da pessoa, né? Qual é o nível da pessoa, a intenção da pessoa. Todo espírito que em suas comunicações traz ou trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Então, vamos falar aqui, né? O pessoal vai consultar o fulano lá, vai consultar o Radamés. O Radamés incorpora um mentor espiritual de luz. Quem que ele incorpora? Ele incorpora Paulo de Tarso, né? Mas o Paulo de Tarso incorporado no Radamés fala assim: olha, o negócio é o seguinte, Zé, cuidado com o João, esse João vai te dar uma facada nas costas, esse João... Você acha que isso daí é um espírito de luz? Você acha que isso é um espírito que tem elevação moral? O que ele está fazendo? Ele está traindo um pensamento mal, ele está o quê? Ele está ocasionando choques, ele está fazendo a discórdia. Nós vamos ver aqui para frente quem que é. Então, por isso que a gente tem que observar muito, tem que prestar muita atenção nas mensagens, no que vem, ou que falam, ou que escrevem. É facinho, a gente tem que equiparar. A gente tem que pensar assim: será que Jesus aprovaria isso? Jesus alguma vez falou para o Zé ter cuidado com o João, que o João ia tacar uma faca nas costas do outro? Não, né? Não. Então é dessa forma, é simples, o peso e a medida é simples. Jesus, o que pensaria e falaria numa situação dessa? Acabou. Os espíritos imperfeitos podem compor 5 classes principais. Olha nós aqui de novo classificando as coisas aqui, para a gente poder entender. Kardec fez esse estudo para a gente poder entender, e o Espírito de Verdade também fez essa classificação para a gente poder entender mais ou menos como é que é a coisa aqui. 10ª classe, espíritos impuros, são inclinados à maldade que fazem objeto de suas preocupações. Quer dizer, o negócio deles é só maldade. Causam a discórdias, dão conselhos pérfidos. Eu fui procurar o que é pérfido, porque eu não sabia. É coisa infiel, desleal, farsante, hipócrita. E a desconfiança, se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Então tem lá, né,
Paulo de Tarso, incorporado no Radamés, lá é um espírito de luz, mas ele promove a guerra e a discórdia. Causam a discórdia, dando conselhos pérfidos e a desconfiança. Se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se a homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões. Se eu for um cara vigilante, de moral reta, e não sei o que, é difícil eles me abordarem. É possível, mas é difícil. Agora, se eu sou um cara que vai, né? Eu vou começar a dar passe e cobrar, vou começar a fazer consultas e cobrar, esses caras que me pegam de jeito, tá certo? Ligam-se a homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões. Possuem uma linguagem trivial, quer dizer, um negócio repetitivo, sempre estão falando as mesmas coisas para diversas situações, e expressões grosseiras. Isso sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Às vezes tentam iludir falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel que acabam por se traírem. Então vem com aquela vozinha, né, com aquela conversa que nem a gente diz no exército, né, de cerca Lourenço, não sei se aqui fora usa isso aí, mas eu aprendi isso dentro do exército, vem com aquela conversinha mole de cerca Lourenço, que não sei o que e tal, mas no fim a gente vê que a finalidade da conversa é outra coisa e acabam se traindo com isso daí. Tem povos que os consideram divindades do mal, outros designam pelo nome de demônio. Não existe demônio, o demônio somos nós imperfeitos, maus gênios ou espíritos do mal. Quando encarnados, se mostram propensos aos vícios, paixões, maldades, sensualidades, hipocrisia, avareza e tudo mais de ruim. Conhecemos alguém assim, nesse tipo assim ou não? Pode ser que não seja 100%, mas tem uns 35%, 40% ali, né? Vamos lá. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam. Vamos para outra classe agora. Espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, respondem e sem incomodar com a verdade. Esses espíritos levianos são aqueles que inventam um monte de coisa. Não tem responsabilidade com nada, né? Como tem homens levianos que não têm responsabilidade com nada, não tem compromisso com nada, inventa e causa discórdia e não sei o que. Esses são os levianos, tá? Se apresentam com nomes supostos, mais por malícia do que por maldade. Então, às vezes, quando eles são espíritos que são consultados aí, que nem a gente fala, né? Sou um São Francisco de Assis, Nossa Senhora, não sei o que e tal. Muito mais por leviandade, né? Por malícia do que por maldade. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. São aqueles espíritos que têm conhecimento bastante amplo de várias das coisas. Eu conheço coisa de mecânica, de lavanderia, conheço coisa de padaria, conheço coisa disso o quê, mas faz um discurso grande em cima de tudo, achando que conhece tudo de tudo e não conhece tudo de tudo não. Ou às vezes é ínfimo o negócio. Então esses são os pseudo-sábios. São aqueles que falam e não falam nada, né? Ou em 3 horas de mensagem, que se aproveita é 15 minutos. Tá ok? Realizam alguns progressos sobre diversos pontos de vista. A linguagem apresenta um cunho de seriedade. Chegam com isso a iludir, com respeito à sua capacidade e luzes. Sétima classe, espíritos neutros. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem a maldade. Preocupado com a hora, tranquilo? Né? Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem a maldade. Pendem tanto para o bem como para o mal. Não ultrapassam uma condição comum da humanidade. Quer dizer que é o morno. Nem lá, nem aqui. É duro o morno, né? Principalmente quando você vai trabalhar com morno. Ele nem te ajuda, mas ele também não te atrapalha, mas na verdade ele te atrapalha, porque se ele não te ajuda,
né? Então, não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer seja na moral, quer seja na inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, sentem saudade das coisas grosseiras desse mundo. Pergunta 106. Sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos podem estar enquadrados em todas as classes da terceira ordem, ou seja, espíritos imperfeitos. Manifestam-se geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos e deslocamento. Eu tive uma dúvida nisso aqui, e depois eu conversando com a Araci agora de manhã aqui, então eu achei de um jeito e no fim eu estava meio certo e meio errado, mas vamos lá. Esses espíritos são espíritos de energia grosseira. Então, se tem que, por um motivo qualquer, por um bom motivo qualquer, ele tem que deslocar esse livro daqui para lá, certo? Um espírito superior a ele, um espírito de luz, pode pedir, pode induzir ele que ele faça isso. Por quê? Porque ele tem energia grosseira. Então, vamos trazer esse negócio para o nosso dia a dia. O engenheiro sabe que ele tem que fazer um canal de alicerce com 1 metro de largura por 1 de profundidade, tem que ser cônico depois de 4 ou 5 metros, não sei o quê. Agora, esse engenheiro vai pegar a picareta e fazer esse canal? Não. Esse engenheiro vai montar numa retroescavadeira, numa máquina para fazer esse canal? Não. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele que é o seu auxiliar, aquele que sabe pegar numa picareta e fazer esse buraco, fazer esse canal, ou aquele operador de máquina que sabe trabalhar com equipamento e sabe dar profundidade e largura no equipamento certinho e conicidade depois de tantos metros. Entenderam? Então, aquele que tem a inteligência, geralmente o que tem inteligência, ele sabe como fazer. Ele sabe como que tem que ficar o final. Mas às vezes ele não sabe como levantar uma parede. Ele sabe que tem que ter entre um tijolo e o outro uma massa de 10 milímetros, vamos falar assim, mas ele não sabe fazer a massa. Ele sabe da receita da massa, mas ele não sabe fazer, ele não sabe sentir a massa. Tá? Então a parte mais grosseira são por esses espíritos aqui. Então às vezes eles são usados para isso daí, para esses efeitos, né? Para esses efeitos físicos, essas batidas, essas coisas. O espírito de luz pode usar ele. Agora, pode ser que tenha um outro espírito também imperfeito, mais superior a esse daí, que ele vai usar ele para fazer alguma coisa para me assustar, com batida, com movimentação, com deslocamento de ar, alguma coisa assim. Tá certo? Então Jesus não acalmou a tempestade, né? Aqueles seres que trabalham dentro da tempestade, que são os seres elementares, mas isso é um negócio mais fundo. Eu acho que para nós aqui hoje tá bom desse jeito aqui, certo? E quem são os seres elementares? Tá ok? Então isso daí lá dentro lá dentro do livro dos Espíritos tem uma explicação. É brincadeira a profundidade que tem esse livro. Vale a pena. Quem gosta de ciência, quem gosta de coisa, vale a pena ler, vai ver o que existe do mundo material e do mundo espiritual. Então esses batedores e perturbadores são aqueles que têm energia densa, né? Para uma cura é usada energia densa. O espírito de luz, ele acumula energia densa, vamos dizer assim, vai limpar essa energia densa para poder harmonizar um órgão, para poder harmonizar alguma coisa. Vai limpar, vai filtrar. Nós não temos a água, a gente não limpa a água, a gente não filtra a água, a gente filtra, trata a água para quê? Para que ela se torne potável. Mesma coisa a energia nossa. Tá bom? Terceira ordem, bons espíritos. Agora vai falar de nós aqui, hein? Predominância do espírito sobre a matéria. O espírito tem predominância sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes podem, para o bem, estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Tá? Então, o espírito do bem, a sua relação com o grau de adiantamento que estão falando. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e bondade. Então, eu posso ser um espírito do bem,
mas eu estou muito mais ligado à ciência do que à bondade, do que à moral, né? Então nós vamos ver aqui, ó. Não estando ainda completamente desmaterializado, ou seja, livre da matéria, conservam mais ou menos conforme a categoria que ocupam os traços da existência corporal, assim na linguagem dos sábios. De outra forma, seriam espíritos perfeitos. Se ele, despojou da matéria e tudo, não sei o que, é só para o bem e tal, não sei o que, aí vai ser espírito perfeito, não espírito bom. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Todos ainda têm que passar por provas que atinjam a perfeição. Ainda os espíritos bons passam por provas que atingem a perfeição. Pergunta 108, quinta classe, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Então eu posso não ter um conhecimento intelectual legal. Eu posso só saber a tabuada do 2. Ainda vamos continuar na tabuada. Eu posso saber só a tabuada do 2. Porém, eu tenho um coração muito grande. Eu ajudo muitas pessoas, né? Então sou um espírito benévolo, certo? Então o que me falta? Conhecimento intelectual. A minha moral já está um pouco mais desenvolvida. Falta o meu intelectual. Progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então eu tenho tenho um progresso um pouquinho maior no sentido moral do que no intelectual. Esse é o benévolo. 109, quarta classe, espíritos sábios. Distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais. Tem maior aptidão pelas questões científicas. Encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade. Jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então a gente vê muito espírito sábio, muita gente que entende muito bem de medicina, entende muito bem de mecânica, entende muito bem de física, de química, entende muito bem de administrar uma casa, não sei o que. É um espírito sábio, mas a parte moral dele não está lá muito grande coisa não, é pouquinho baixa, certo? Ele se preocupa mais na parte intelectual do que na parte moral, tá? Lembra que eu falei que intelectual e moral tem que andar junto? Então ele tem que aprender a segurar um pouquinho a parte intelectual dele e desenvolver mais a moral. Esses são os espíritos sábios. E eles jamais são dominados por por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Tem muita gente que a gente vê que o cara, vamos ver, se pega um nego aí que é fera na física. O cara não tá nem aí se ele tá com barba grande, se o cabelo dele tá bem cortado, bem penteado, se a roupa dele tem de marca, ele não tá nem aí. Sabe, o negócio dele, o que é? O negócio dele é física, o negócio dele é estudar física, conhecer, aplicar. Não, eu quero fazer isso daqui para melhorar aquilo lá e tal, não sei o quê. Tem alguns que vão por paixões, por orgulho, não, porque eu quero ser conhecido, reconhecido mundialmente, internacionalmente. Mas tem muita gente que não. A gente vê isso daí no dia a dia nosso, né? Às vezes a gente vai no médico e a gente fala, nossa, mas aquele médico tem uma cara que... Sei lá, tá mais com cara, não desmerecendo os enfermeiros, pelo amor de Deus, mas está mais com cara de enfermeiro do que por médico. Mas o cara é uma sumidade. O cara é um excelente médico, mas ele não se preocupa com aquela coisa de a receita com uma caneta tinteira. Não, ele vai lá escrever a receita com uma caneta Bic, né? Ele não se preocupa com essas coisas. O que ele se preocupa? Ele se preocupa em dar um bom atendimento. Tá certo? Gente, usei os enfermeiros aqui, não desmerecendo os enfermeiros, pelo amor de Deus, hein? Tô dando uma suposição, né? Tá ok? Então vamos lá. Pergunta 110, terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que caracterizam o pessoal da sabedoria, sem possuírem ilimitados conhecimentos. Quer dizer, eles não têm ilimitados conhecimentos, mas, né, apresentam
são caracterizados pelas qualidades morais. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta o juízo reto sobre os homens e as coisas. Segunda classe. Estamos chegando mais perto de nós aqui, hein? Espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e bondade junto. Já são as três coisas. De linguagem que emprega a benevolência e uma linguagem digna. Sua superioridade os torna aptos do que os outros nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Quer dizer, eles têm conhecimento sobre o mundo material e o mundo incorpóreo. Comunica-se complacente com os que o procuram de boa fé. Eles atendem os que procuram de boa fé, não por curiosidade, né? Quando, por exceção, reencarnam na Terra, é para a missão de progresso, nos oferecem o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Esses são os espíritos superiores. Eles vêm aqui para a missão de progresso. Pode ser até por progresso deles, que eles estão numa escala evolutiva ainda, certo? E por progresso para levar quem está aqui a progredir, a melhorar. Agora a gente vem na 12ª, primeira ordem, espíritos puros. Quem nós conhecemos de espírito puro? Quem? Que a gente tem ideia de quem é? Jesus. Então, por isso, Jesus já esteve lá na última escala espiritual. Ele já esteve lá, não é que Deus criou ele do jeito que ele é puro. Agora vocês imaginem Jesus, que há 4,5 bilhões de anos é o cara responsável por esse planeta, que ajudou na formação desse planeta, que está ajudando na formação desse planeta, que está ajudando na evolução desse planeta. Há 4,5 bilhões de anos ele já era espírito de luz. Que idade tem? Né? Vamos chamar esse cara, porque ele é o nosso íntimo. Que idade tem esse cara? Há quanto tempo esse cara está na estrada? E o mentor dele? Porque o mentor dele era mais elevado que ele, concorda? E o mentor dele, quanto tempo tem de estrada? Porque ele deve ter mentor ainda, que dizem que ainda dentro dessa classe de espíritos puros ainda o negócio é evolutivo. Então, isso aqui não apresenta um Deus limitado, não fala que é Deus, Jesus e a turma da Terra. Olha como é ilimitado a gente conhecer Deus. A gente tem conhecimento do que é Deus? Não tem. Não tem. A gente não tem. A gente acha que depois de Jesus é Deus e acabou. Não. Tem mais por aí. Ou saber lá. E uma boa notícia: um dia nós vamos ser igual a eles. Um dia nós vamos ser igual a Jesus. Um dia talvez a gente tenha um planeta sobre nossa responsabilidade, uma humanidade, um conjunto de espíritos sobre nossa responsabilidade. Agora, quanto tempo vai levar isso? Depende do tempo que eu quero passar na hora do recreio. Eu não sei se a minha hora do recreio vai ser 15, 10 minutos, 3 horas, ou 1 milhão de anos, ou 1000 anos. O que vai determinar a gente, o tempo que a gente vai chegar a ser ele, um espírito de luz, é o tempo que a gente se propõe a ficar na cantina da escola, batendo papo, jogando conversa fora, ou na hora do recreio, ou no WhatsApp, né? Ou nos Instagram da vida aí. Entenderam o que é hora do recreio? Então, vamos para a aula? Vamos para a aula, vamos levar a sério a nossa aula, vamos estudar para caminhar, e vamos fazendo isso daí, tá? Então, primeira classe, classe única, é onde nós chegamos, gente. É onde a gente tem mais ou menos a compreensão do atual estágio nosso. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria.
não têm mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, que é essa garrafona de carne aqui e outras coisas, realizam a vida eterna no seio de Deus. Não levam uma vida ociosa e monótona. A gente acha que o cara morreu, a gente acha que o Zé, que era nosso amigo, porque ele era um cara muito bonzinho, né? Pagava um café com leite e um pastel pra gente na cantina, sempre que a gente queria. Quando o Zé morreu, ele descansou. Morreu, coitado, descansou. Descansou, não morro dessa dor de barriga. A gente acha que está sentado ao lado direito lá, não sei o que, sem fazer nada, tocando harpa, voando entre de nuvem a nuvem. Jesus está trabalhando, é espírito de luz, está trabalhando. Os espíritos trabalham, os espíritos superiores trabalham muito mais que nós. Eles não têm domingo, não tem 21 de abril, não tem dia do trabalho, é todo dia, é dia. É trabalho, movimento, progresso, trabalho, todo dia, né? Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliando-os na obra de seu aperfeiçoamento. Eles designam suas missões. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, gente, é o seguinte, para a gente entender essa escala evolutiva, nós vamos pegar assim, tem o presidente da empresa, o vice-presidente, depois tem o diretor comercial, tem o gerente comercial, tem o supervisor de vendas, tem o vendedor, né? Depois tem a turma da expedição, cada um na sua função, cada um no seu grau de conhecimento, cada um com as suas obrigações. Assim é a evolução espírita da gente. Assim é. Vou repetir aqui o que sempre falo. Ontem nós éramos um pouquinho pior do que nós somos hoje. Já melhoramos. Agora, vai depender da gente, do livre-arbítrio da gente, de querer ir para frente ou voltar para a mesma classe amanhã. A gente que sabe. É a gente que decide. O semear é livre. Podemos semear o que a gente quer, mas a colheita é obrigatória. Então, o que nós queremos semear amanhã? Dependendo do que a gente quer semear amanhã, colher amanhã, nós temos que semear hoje, tá? O que eu quero colher amanhã? Então, eu tenho que tomar cuidado com a minha semeadura de hoje, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Desculpa de alguma coisa, desculpa se foi muito corrido, tá? Muito obrigado. Tenha uma excelente semana, cheia de trabalho, né? Cheia de fé e esperança, e vamos lá. O mundo não está desgovernado, porque se a gente acha que o mundo está desgovernado, é chamar Deus de incompetente, ou Jesus de incompetente, e isso eles não são. Tudo está dentro do programa, tudo está dentro do esquema, tudo passa, tudo faz parte do programa, tá bom? Então vamos lá. Agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, pela casa que temos, pela roupa que vestimos, pela comida que comemos, pelo trabalho que temos. Obrigado, Senhor meu Deus e meu Jesus, por tudo aquilo que recebemos. Que tenhamos muita fé, muita paz, que consigamos levar paz a todos aqueles que nos cercam, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua. Agradecemos o amparo e assistência dos mentores espirituais dessa casa. Que todos eles sejam amparados pela luz do Cristo. Que todos os desencarnados que aqui estão nesse momento possam permanecer aqui, onde serão orientados e assistidos. E mesmo os encarnados adormecidos que aqui estão, nesta casa de apoio, neste pronto-socorro, serão assistidos e orientados. Não interessa o nosso grau intelectual ou moral, todos nós somos filhos de Deus. Tenhamos uma excelente semana, graças a Deus e a Jesus.